O míope, ele não enxerga de longe. Tá. É aquela pessoa que tem dificuldade para enxergar longe. Que é aquela pessoa que fecha o olho? Não. Não. Começa agora! Não consigo ler nada. Miopia! Olá, meu querido míope! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Você tá tirando, Luciano. Ele mutou o Eu não bagulho. tô te ouvindo não, Luciano. Ele mutou aí, mano. E eu sou o Luciano. Pô, 20 anos de curso. 20 anos de Isso vai curso. ficar, eu não vou deixar. É porque eu mutei no microfone e no programa e eu desmutei só do microfone. Pô, Pô, 20 anos de curso, velho. 20 anos de curso e hoje a gente vai falar sobre uma coisa que não é porque nunca falamos. Porque nunca falamos, né? Somos Por que nunca? 3 homens, porque nunca falamos sobre a masculinidade frágil. Que apesar da... porque a gente é muito frágil. Basicamente. Cara, porque é o nosso cotidiano, a gente convive com pessoas assim, sabe? E aí demorou, mas chegou. Hoje a nossa pauta vai ser sobre isso, sobre o que tá acontecendo com esses homens. Desde que a Terra se entende por terra. O que você vai falar ali? Eu já queria dizer, Luciano, que eu tô decepcionado com o Eliabe, porque eu achei que ele ia fazer um trocadilho no nome dele em relação ao tema, como ele normalmente faz, e hoje eu fiquei esperando aqui pra ver o que ele ia falar, pra eu pensar rápido, e não teve. Mas você pensou em assim, alguma coisa? Não, eu ia esperar. Mano, esse que é o ponto, porque nos últimos casts o Eli tá fazendo isso, aí eu fiquei, não, eu tenho que preparar alguma coisa legal. Só que eu nunca preparo, eu fico esperando o Eli falar alguma coisa pra eu tentar bolar alguma coisa assim em cima da hora, mas não deu certo. Exato, exatamente. É bom, assim, eu fiz meu papel de homem, que é decepcionar as pessoas, então foi isso. Isso, então tá de acordo. Desculpa por gostei. ser homem. Exato. Mas aí, Lelê, uma coisa que não decepciona é o nosso grupo de ouvintes. Como faz para as pessoas entrarem nesse grupo que não é frágil? Não é frágil porque tem muitas meninas lá, isso é importante dizer, né? Você que é ouvinta do nosso podcast e quer entrar no nosso grupo, é importante, tem bastante menina lá, as meninas interagem bastante com a gente. Então é um grupo bem legal, todo episódio que sai do Miopia, a gente coloca o link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Então, procure um episódio antigo, procure esse episódio que você está ouvindo agora, tá lá na descrição do episódio, tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Então a gente fica trocando ideia. A gente falou sobre o bloqueio do Twitter, falou sobre a volta do Twitter, bloqueio de novo do Twitter, a prisão da Deolane, a volta da prisão da Deolane, enfim, coisas que se repetem no nosso cotidiano nacional. A gente tá o dia inteiro trocando ideia lá com o pessoal, então tem sido bem bacana essa experiência, e você também pode entrar lá para falar com a gente, falar com outros ouvintes, pessoas que gostam do Miopia. Vale a pena ressaltar também que, segundo estatísticas do Spotify ou do Spotify, a nossa audiência é predominantemente feminina. Tem muito mais mulheres nos ouvindo do que homens. E já vou pedir desculpa de novo por isso. Talvez elas tenham que rever um pouco as escolhas delas, mas também, aí fica no ar. Mas é isso. O Luciano puxou já o Spotify. Se você está escutando por esse aplicativo ou qualquer outro aplicativo, nos ajude. Aperta lá no seguir para você ser notificado quando sair todo episódio do Miopia. Se tiver um método de avaliação, nos dá o máximo de estrelas que você acha que a gente merece. E é isso, vamos tentar espalhar essa miopia por aí. Afinal, porque se tem uma coisa que é fácil, é ser homem. Basta não chorar, não sorrir em fotos, saber sobre mecânica, marcenaria, elétrica, construção e geografia suficiente para dirigir sem Waze. E nunca pedir ajuda. Pelo menos isso é manual que nos dão para seguir e é replicado na cultura pop. Na verdade, esse castelo grande da masculinidade é feito de areia, que na primeira maré desaba. Pegue o seu sabonete que você usa para lavar tudo e atire nesse teto de vidro chamado masculinidade. Luciano, a produção fez esse texto, né? Provavelmente foi um homem que fez. E eu já queria começar puxando uma coisa de... Vai começar a lacração já? Não. Vai começar a lacração ou mimimi? Escolhe aí.
Eu queria puxar um luxo que vocês têm que eu não tive, que é ter pai em casa. Que eu acho que não podemos falar. Vai, Leandro, sobre faz piada aí. Faz, Leandro. Jamais. Solta sua piadinha. Tá, e todo engraçadinho até agora, né? Agora Pesou o clima? Desculpa aí, né? pesou o climinha. Mas acho que a gente pode... Talvez seja o começo de tudo, né? É o nosso começo. Que é quando a gente tem uma presença paterna dentro de casa. E como isso é importante demais, ter esse personagem familiar na sua vida e a ausência dele também. Porque a partir daí é onde, como se fosse uma raiz, né? É onde vai definir o seu comportamento, suas atitudes, o seu caráter mesmo. E aí, claro, se a ausência já é prejudicial, você também tem uma pai que tem todos os seus preconceitos e seus trejeitos, ele pode também te moldar um ser humano péssimo, né? Ao ponto de você ser um puta racista, de você ser um machista e todos os outros istas que a gente conhece, quiçá criminoso e tudo mais. Eu acho que é o nosso ponto de partida que a gente pode começar a tentar descobrir por onde começa a famosa masculinidade frágil, que é o que a gente vê por aí e acaba sendo replicado em cultura pop e tudo mais. Eu acho que vale até uma descrição. Os redatores estão trabalhando, hein? Estão trabalhando. Você viu, né? Tem dois aqui. Cinco chats GPTs, um do lado do outro. Mas, ó, o que eu pesquisei de definição de masculinidade frágil é o seguinte: é um conceito que descreve a pressão que a sociedade exerce sobre os homens para se alinharem rigidamente aos padrões tradicionais de masculinidade, gerando inseguranças e necessidade constante de reafirmar seu papel masculino. Então, dando um panorama geral, isso até puxa porque você estava falando do lance da paternidade, porque eu sempre acredito que a tendência é melhorar. Às vezes piora, mas eu acredito que a tendência é melhorar. Por exemplo, eu acho, né? O Leandro fez não com a cabeça, mas pode... Ele fez o menear de negativo com a cabeça. Mas o que eu quero dizer, ó, Leandro? Não solta a minha mão. O que eu percebo? Não tô falando que é geral, entendeu? É uma percepção minha, então é uma opinião minha. Eu percebo que a criação que o meu pai teve referente a que eu tive foi um pouco melhor, entendeu? Então o que eu quero dizer é que ela tá melhorando nesse quesito, porque a educação que eu vou passar para meus filhos também vai ser um pouquinho melhor. Então, por exemplo, a educação que meu pai teve era uma educação extremamente machista. A gente que foi criado nos anos 90 também respingou isso na gente. Pelo menos eu respingou isso. Meu pai teve algumas... Não que ele seja machista, mas tipo, ele trouxe isso da criação dele, do homem não chora, do vira homem, para de frescura, entendeu? Então, ele já teve isso e ele já me passou um pouco disso, mas bem menos do que o pai dele fazia, entendeu? Ou seja, meu pai já apanhou muito mais do que eu apanhei. Então eu acho que a tendência o que eu tô passando pros meus filhos também é uma criação completamente diferente disso. Não passar esses conceitos de, homem não chora, biriri, bororó. Por exemplo, quando o meu filho tá chorando, eu falo assim, você quer chorar, chora. Não tem problema chorar. Aí eu tento só depois explicar os pontos, você tá chorando por causa disso, eu acho que não, nesse caso, né, motivo de chorar por causa disso, biriri, bororó. Biriri Bororó é ótimo, né? Mas vocês entenderam o conceito. Falando, gente. Eu só tô encurtando aqui o Biriri Bororó porque são várias situações. Coloque o Biriri Bororó como se fosse várias situações. Eu achei que não fosse concordar contigo, mas no final eu concordei. Aê! Então eu já meneei a cabeça negativamente, já de antemão, e fui pego por um argumento bom. Eu concordo, eu acho que meu pai teve uma criação parecida com o que você descreveu do seu pai, assim. Uma coisa muito rígida, aquela coisa do... o homem tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Não pode chorar, tem que trabalhar, né? Tipo, não sei o que e tal. E, enfim, tem que estar sempre atrás de uma mulher, aquela coisa, sabe? Aquela coisa que a gente acostuma a ver. E aí, só que eu imagino que o que o meu pai recebeu e o que ele passou já foi mais suavizado em relação ao que ele teve, entendeu? Até porque meu pai, tipo, ele cresceu numa cidade muito pequena, ele trabalhou na roça, literalmente. Então você imagina o quão mais bruta, vamos dizer assim, deve ter sido a criação dele. Eu não tive muito contato com meu avô paterno, então falo mais pelo que eu vejo do que meu pai espelhava pra mim. E aí pra mim já era um pouco mais suave. Ainda tinha coisas completamente machistas e inadequadas que a gente vai aprendendo com o tempo, mas que na época dele eram normais, e aí ele foi suavizando, e pra gente nos anos 80, 90 era o comum, entendeu? A gente talvez não parasse tanto pra pensar e refletir no quanto o papel do pai ou da mãe, assim, é um papel essencial da nossa criação e no que a gente vai se tornar. Acho que muitas vezes, ou a gente se torna muito parecido com o que os pais queriam que a gente fosse,
meio que pra orgulhar eles, pra falar, pô, é isso, se meu pai queria isso, eu quero que ele tenha orgulho de mim. Então às vezes eu nem concordo tanto com tantos conceitos, mas aí você acaba sendo. Ou então você vai de uma geração completamente diferente, exatamente pra ser diferente. Não quero ser nada do que o meu pai foi, ou do que foi pra tentar coisar. Então acho que a criação que meu pai deu foi parecida com o que o Luciano escreveu. Ainda muitas coisas, conceitos inadequados, mas que eram presentes na época, né? A gente conviveu muito com os anos 90, só lembrar do que tinha na TV nos anos 90 e de como que era visto o papel do homem e o papel da mulher, né, na sociedade. Então acho que isso ainda era muito um reflexo. Mas então, nesse caso, eu vou concordar com o Luciano, que acho que tende a melhorar. O Luciano já tá tendo uma visão mais aberta do que é ser pai, né? Tipo, mais de acordo com a época de hoje. Então a tendência é que os filhos dele tenham uma criação menos machista, menos, né? Em relação ao que já foi dele. Então eu concordo nesse sentido, mas é aquilo, né? A gente tem o pai como presença, tem sempre aquela coisa de tentar agradar ou não o que ele falou. E acho que ele também pode falar isso do que ele falou da ausência. Acho que ele se vê muito, talvez, na mãe dele, né? A mãe teve que fazer o papel de pai. E aí, como é que fica essa história, né? De não ter exatamente uma presença masculina e o quanto isso vai influenciar, né, nas decisões dele e como os conceitos dele ao longo da vida. É basicamente isso. Eu concordo com o Lu. Eu até gosto dessa visão de... Acho que conforme vai passando o tempo, né? Então o avô passa pro pai, e o pai passa pro filho, e assim vai. E aí, acho que, assim como o mundo melhor. Aí eu acho que o Leandro não vai concordar comigo, né? Mas assim como as coisas mudam, então o nosso ensino é diferente de hoje que o ensino que o Gael tem. Acredito que parece ter um filtro, né? Então o que o avô do Lu passou pro pai dele, o pai filtrou, e o que o Lu vai passar pros filhos dele, ele filtra, e assim vai. E eu acho que é a mesma coisa quando na questão do meu caso, que eu praticamente... A estatística, né, como já diria Mano Brown, que eu fui criado com uma mãe solo, e eu falo que eu sofri muito, eu acho que pela questão de escola, porque o famoso bullying, né? Na época era só... A gente não tinha essa palavra e tal, e era tipo reunião de pais. E aí... tinha um monte de homem, tinha os casais e tinha só minha mãe. E aí perguntava, cadê seu pai? Ele, você não tem pai? E aí fazia essa brincadeira com você. Cresci, sou um adulto e tal. Hoje eu falo que não me faz falta ou já superei, mas, enfim, traços da terapia dizem que é o contrário, né? Impossível. Então, se eu sou assim porque... eu fui criado só com a mãe, eu seria de uma outra forma se eu fosse criado pelos os dois juntos. Ou se fosse só criado só pelo pai, né? Igual A Procura da Felicidade, o filme lá, né? Então, é inegável a forma como a gente é criado. E eu sei que a minha mãe, ela, devido à criação dela, nordestina também, talvez, ela tem uns traços machistas, sabe? Então... Sim. Vem todo de uma cultura, então como o pai dela ela tem muitos irmãos, então a forma como ela me falava, essas falas que o Lu falou, você tem que ser homem, não, vai lá, pode pegar as menininhas, esse tipo de coisa, foi coisas que talvez ela escutou falando pros irmãos dela, ou que o pai falava, enfim. Então, ainda assim, eu não escapei de alguns comentários ou trejeitos mesmo. Claro, ela é uma mulher, era totalmente diferente. E eu falo que acho que eu sofri um pouco mais pelas questões, sei lá, quando ia abordar sobre sexualidade, por exemplo, sabe? Então, ficava meio travado se fosse falar com a minha mãe e tal. Mas acredito que isso me facilitou para que eu hoje tivesse uma cabeça mais aberta. Que se a gente fosse falar, quando a gente for falar na questão de desconstrução e tal, a mim foi muito mais fácil entender essa questão de ser como ser um bom homem, né? Exatamente isso, o lance da criação, né? Acho que a maioria das pessoas que moram aqui em São Paulo, principalmente da nossa cidade, assim, os pais são nordestinos, né? Eu construí essa cidade assim como os meus pais também são e tem um pouco dessa criação, né? Igual o lance do Lê falar do pai criado na roça e tal, né? Aquelas coisas. E aí tem aquela célebre frase do solto meu... Como que é? Solto meus cabritos e seguro minhas cabras, tem um negócio assim. Prende suas cabras que o meu cabrito está solto. Acho que era isso. Ou alguma coisa assim, ou inverte, alguma coisa assim. E isso me reavivou uma memória aqui que minha irmã sempre faz questão de não deixar eu esquecer, né? Por exemplo, a minha irmã ela tem um ano mais velha que eu. Então,
teve o período em que ela era obrigada a fazer as atividades domésticas, depois isso era bem reafirmado dentro de casa, que depois mudou um pouquinho para eu fazer também essas atividades domésticas, mas eu lembro muito bem das vezes que, tipo, a minha irmã não podia levar namorado para dentro de casa e eu podia levar minhas namoradas. Então, até hoje ela se liga nisso, ou seja, isso marcou ela. Ela fala assim, pô, isso não fala, né? Você traz essas namoradinhas aqui em casa e eu não podia. E eu lembro que uma vez ela ganhou uma cartinha de um menininho lá, meu pai pegou a carta e rasgou, ficou puto da vida. Eu fico imaginando, e se fosse eu recebendo a carta de uma menininha, o que ele ia fazer? Acho que ele ia botar uma moldura na parede, né? Tem muito esse conceito do macho alfa. Você tem que ser o macho alfa. Você tem que ser o foda. E isso vem muito também dessa criação mais antiquada, né? Então, eu percebi que o passar do tempo foi melhorando, mas a questão das atividades domésticas, né? Eu lavava a louça, eu ajudava nas incumbências ali do dia a dia, né? Principalmente porque meus pais trabalhavam, eu ficava eu e minha irmã em casa, né? Então eu percebi essa viradinha de chave, mas lá no começo, não. Na hora de lavar a louça era Suzy, vai lavar a louça, Suzy, vai fazer aquilo, Suzy, vai varrer. E aí aos poucos essa chavinha foi mudando. É por isso que eu falei que eu tive um pouco dessa percepção de que as coisas foram mudando, de que estão mudando. Mais assim na minha família, né? Só um comentário. Essa questão dos afazeres de casa, como eu também sou filho único, tipo assim, minha mãe não tinha jeito, eu que tinha que fazer. E aí eu não gostava. E ela falava a clássica frase: o pinto não vai cair se você lavar uma louça. Essa é clássica. Essa é clássica. Essa é clássica. Vai lavar um banheiro sim. A experiência que eu tive acho que Luciano e eu somos irmãos separados, na verdade, porque é bem parecido. Eu não tenho irmãs, né? Então, eu tenho um irmão. E aí eu tenho certeza que a nossa criação seria diferente se a gente fosse menina, né? Se a gente fosse mulher. Em relação às incumbências domésticas, ao modo de se portar perante a sociedade, vamos dizer assim, das expectativas que são postas pelos pais em relação aos filhos e às filhas, é completamente diferente. Então, cara, é surreal, né? A gente só a gente do alto do nosso privilégio, né? Que é basicamente isso. A gente não se vê como privilegiado na época, mas olhando em retrospecto é basicamente isso, né? A gente tem inúmeros privilégios em relação às meninas, que a gente só vai saber depois. E acho que o grande problema, talvez deveria ser o ponto principal desse episódio, é que a gente tem uma jornada de desconstrução, aquela coisa toda, vindo de uma criação mais machista, mais tradicional, podemos dizer assim. Acho que o que mais me incomoda é, em 2024, ainda ter gente ignorando as mudanças no mundo, ignorando as mudanças no papel dos gêneros perante a sociedade, do quanto determinadas falas são machistas, do quanto o discurso propagado por muitos homens pode ser prejudicial às mulheres, pode gerar a casos de assédio, a casos de estupro, a casos de morte, enfim. Acho que esse é o que me pega mais. Todos nós temos uma criação parecida na essência, mas a gente passou por um processo de evolução, não sei, mas talvez de desconstrução, de entender melhor o mundo em que a gente está vivendo, para deixar de fazer algumas coisas ou passar a fazer algumas outras coisas que são que a gente considera corretas hoje. Acho que o que me incomoda muito é que a gente ainda tem contato com muito cara que tá vivendo como se fosse em 1980. Acho que isso é o que me deixa mais puto. É verdade. Esse o próximo tema, né, Lelê? O nosso ciclo, né, nossas amizades ali, até mesmo o grupo do futebol, ou, enfim, os grupos que a gente participa de WhatsApp. Eu e o Lelê, a gente tá num grupo ali inserido, onde a gente segue silenciado e tudo mais, porque, como ele falou, é 2024 e ainda replica-se umas falas, uns jeitos assim, e essas pessoas, esses homens, eles não entendem. Tipo assim, eles não entendem a dimensão sei lá, a problematização que é eles falarem tal absurdo, sabe? Por exemplo, eles não entendem o quão errado é falar o bicha, o viadinho, sabe? Uhum. Ou falar coisa lá de mulher, que basicamente pra eles mulher é só pra procriar, né? Não tem amizade com mulher e tudo mais. E é isso, eles não conseguem ver o problema nisso. E é aquela coisa, e talvez não, certeza, que todo mundo foi criado da mesma forma. Nós três aqui e eles lá também. Mas por que a gente conseguiu, tá ligado? Deixar isso lá atrás? Porque a gente sabe, hoje somos ser humaninhos melhores e eles estão parados lá em 70. Você tem noção disso? É tipo,
Aí eu não sei. Assim, eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo, porque a gente cresce no mesmo bairro. Só que se olha lá, o fulaninho ainda tá falando umas atrocidades e replica não sei o quê, e vai votar naquelas pessoas lá, sabe? Ele faz o M, esse tipo de coisa. E, tipo, como assim, cara? O que aconteceu? Por que você parou no tempo? E esse é o papo-chave mesmo, né? Igual o Lelê levantou aí do lance da desconstrução, né? A gente tá falando sobre grupos e como a gente tá inserido dentro desses grupos. Eu lembro de quando eu era bem mais jovem, que eu adorava jogar futebol e eu tinha meu grupo de futebol. E, mano, é impressionante. Se você é adolescente, você tá inserido num grupo de futebol, só vai ter atrocidade ali, mano. Na época que eu era mais jovem, eu não percebia. Hoje eu percebo, mano. Só que, aí volta pro que o Eli disse, essa galera que era do meu grupo de futebol, que falava atrocidades quando a gente era mais jovem, adolescentes, e hoje com mais de 35 anos na cabeça, continua falando as mesmas atrocidades, eu não sei, tipo, o que deu errado, entendeu? Pra essa galera. O que antropologicamente falando deu errado com essa galera, porque eu percebo que ainda essa galera que eu tinha esse contato, que eu jogava bola todo final de semana, que tinha as atrocidades, e hoje continua falando a mesma coisa, mano. Eu não sei o que aconteceu, mano. Onde que... Qual a curva? A gente tava... Sabe o filme do Velozes e Furiosos, que o Paul Walker vai pra uma estrada e o Vin Diesel vai pra outra. Eu não sei quando que rolou essa estrada, que a galera foi pra lá. Pode ser, eu posso tentar fazer aqui uma sugestão de alinhamento político. Eu acho que isso, se a gente for num sentido mais progressista da coisa, a gente for mais pro lado esquerda revolucionária, a gente percebe que tem muito mais respeito a essas questões, né, da sociedade e tal, coisa que do outro lado não tem tanto. Não quero dizer que do lado da esquerda não tenha, existe, óbvio que existe, mas eu tendo a perceber que tem menos também. Então pode ser que o alinhamento político seja essa questão da rodovia, que um tá indo pra lá e outro pra cá também, porque toda essa galera que era dessa minha época, que hoje em dia fala atrocidades, faz a minha camão, entendeu? Fechou com o capitão lá e vai fechar com o M. Então... Até porque eu acho que você citou o aspecto político, o pessoal da extrema-direita tem muito aquela de se intitular como conservadores. O que eles querem conservar? Um estilo de vida e de conceitos e verdades absolutas que estão vindo de muitos e muitos anos, vamos dizer assim, dos anos 80, 90, basicamente é isso, de que homem não chora, que é o que a gente falou na introdução, né, do primeiro bloco, assim, de homem não chora, de que mulher é feita só com interesse sexual, não com outro motivo, você não admira mulheres no seu dia a dia, esse tipo de coisa. Então acho que eles querem conservar isso, porque pra eles tá bom. Acho que esse é o pensamento que eles têm. Pô, mas se eu tiver que abrir mão disso aqui, dos meus privilégios, que vocês estão falando que eu sou privilegiado, quer dizer então que as mulheres vão ter que ter mais espaço, que eu vou ter que respeitar todas as minorias, quer dizer então que eu vou ter que aguentar quando alguém usar o gênero neutro em uma fala, é isso? Então abrir mão de privilégios para algumas pessoas dói muito, né? Porque ela tá confortável, não tá confortável. É que nem quando você vê a discussão no cinema sobre diminuição, vamos dizer assim, entre muitas aspas, do protagonismo branco. Desde que o cinema existe, do que as séries existem, do que a produção cultural, especialmente em Hollywood, existe, os brancos são privilegiados, né? Eles são o foco sempre. Aí tem um filme que o negro é o protagonista, nossa, agora pronto, virou crime ser hétero, branco, não sei o que, entendeu? Os caras não estão prontos para abrir mão de privilégios de forma alguma. E aí tudo que eles veem como uma abertura e uma ruptura de privilégios, eles falam que é mimimi, que é lacração, que essa geração está perdida e tal, e falam aqueles jargões que a gente já conhece. Eles já são tão acostumados a ficar nesse pedestal que quando eles saem um pouquinho, sim, incomoda. Cara. Exatamente, porque são privilégios, você não quer abrir mão de algo que foi seu a vida inteira, vamos dizer assim, acho que é isso, que é a dificuldade que eles têm. E aí sobre os grupos que o Eli falou, que o Lu citou também, que a gente acaba inserindo, especialmente quem joga bola, o Eli não joga, mas eu tenho certeza que ele tem grupos que também falam atrocidades desses. Que acaba escolhendo as minhas batalhas, sabe? Em alguns momentos eu falo, pô, mas o que você tá falando é errado, mas todo dia eu vou ter que falar, pô, o que você tá falando é errado, isso aí é machismo, isso aí é homofobia, isso aí é não sei o quê. Às vezes cansa, mano. Aí você acaba escolhendo as batalhas com alguém que, sei lá, alguém que você pensa, pô, esse cara acho que ainda tem uma chance de pensar em ouvir o que eu tô falando. Talvez valha a pena falar. Mas tem gente que você fala, mano, esse cara vai ser assim
daqui até quando ele morrer. Não vai mudar absolutamente nada. Então fica cansativo. Você fala, pô, não quero ser alguém omisso nessa luta, mas eu também não quero ser a pessoa que fica, pô, o tempo inteiro dando murro em ponta de faca, né? Que nem o pessoal costuma dizer. É cansativo. Porque às vezes até porque essas pessoas não tá nem sujeita a pensar no que você tá falando, sabe? Então, é a mesma coisa. A gente tem que ficar falando sobre racismo toda vez, só porque a gente é preto, por exemplo. Pô, toda vez você tem que falar, mas vocês não me ensinam, sabe? E pô, aí, quando... 2024, os caras com 30 anos, pô, com internet na mão, vem com esse migué, pelo amor de Deus. E aí, tipo, também fazendo um exercício aqui que o Lu até puxou, tipo, será que, igual a estradinha lá do Paul Walker, Vin Diesel, será que é porque a gente começou a fazer outras coisas, sei lá, entrou na faculdade, ou em algum curso técnico, e aí você vai indo, aí o famoso me diga com quem andas, eu te direi quem és. E aí também foi a partir daí que você começa a abrir um pouco a sua mente e fala assim, pô, peraí, realmente, o grupo do futebol tá acontecendo umas atrocidades, sabe? Na data de gravação desse episódio, tá rolando aí um print de um cara que falou assim, Deus me livre me relacionar com uma CEO. Então, e aí o cara começa a declarar, tipo assim, é só uma caganeira ali. Ele começa a vomitar bosta de que é ruim você namorar uma CEO porque ela vai querer meio que te domesticar, entre aspas, ela vai falar só sobre trabalho. Ela vai ficar masculinizada. Né? Cara, tipo assim... E é isso, olha isso, cara. Entendeu? Tipo, cara, a gente tá... É 2024, Lelê, mas acho que 2025 vai continuar, 30, 2050... eu acho que depende, o Lu falou, ele vê uma melhora, mas eu acho que vai ser aquela melhora dentro da nossa bolha, sabe? Você vai replicar pros seus filhos, que vão replicar pros seus netos, sabe? Mas parece que essa galera adulta já, que tá fazendo esse tipo de postagem e tal, parece que não tem jeito, sabe? Eu acho que o problema é que essa galera, 30 e poucos, tem filhos. E a criação que eles vão dar não vai passar pela evolução que o Lu citou no começo, né? De, tentar ser uma coisa mais adequada, vamos dizer assim, né? Menos machista, menos preconceituosa com outras pessoas. Eu acho que eles vão querer reafirmar essa posição de macho alfa, assim, de não, tem que ser assim mesmo, não sei o quê, o homem tem que fazer assim. E aí o filho vai crescer com essa mentalidade que o homem tem que ser assim, assado, que ele não pode chorar, que ele não pode falar dos seus sentimentos, que ele não pode usar rosa, sei lá, por exemplo. Eu via muito isso na infância, né, na adolescência. Sim. Pô, homem que usa rosa, inadmissível, crime inafiançável. Exato. Sua carteirinha de macho ia ser cancelada na hora. Mas eu percebo que esse lance de reafirmar pela criação que teve, igual você tá falando da galera que foi criada errada agora em 2024, eu percebo que tem um pouco de esforço, isso porque eu vejo nos meus filhos, das escolas, elas estão tentando. Então, quando eu vou participo de reunião de pais, então sempre vai abordar o tema bullying, vai reafirmar o tema racismo, vai reafirmar o tema até de machismo para crianças. Então, eu percebo que tem esse esforço das escolas, meus filhos são de escola pública, tem esse esforço. Agora, se vai dar certo ou não, já é outra coisa que antigamente não tinha esse tipo de debate. Então eu percebo que algumas corporações ou até mesmo instituições de ensinos tentam acompanhar o mundo para aquelas pessoas que não querem acompanhar o mundo. Esse medo de demonstrar vulnerabilidade é complicado. Igual, por exemplo, na década de 90, jamais um homem vai falar que outro homem é bonito. Hipótese alguma, cara. Uhum. Alguma. O cara vai inventar 1000 histórias. Vai falar, sei lá, ele é estilo... Ele é de presença, ele é estiloso. Eu não sei, mano. Essa galera acha, fala assim, pô, tá falando é mó bonita. Ele acha que o quê? O que vai acontecer? Vai, tá ligado? Então, eu percebo que tem esse movimento da mudança, principalmente dos jovens hoje em dia. Até esses mais que tem essas criações mais esquisitas, podemos dizer assim, eles têm um pouco mais de contato com o TikTok, com alguma coisa ali que vai dando uma suavizada. Isso é a percepção que eu tenho pelos meus filhos aqui, pela garotadinha da rua. Então, é diferente, entendeu?
Lu, e é igual, um outro problema também acho que o Leandro até falou do filme lá, do protagonismo branco, é o que é replicado também no que a gente assiste, né? Então, seja novela, filmes e séries, e você replicar tipo de homem, sabe? Então, e igual a gente tava falando aqui do conteúdo pro homem geralmente onde tem outros homens fortes e musculosos. Então, eu até coloquei aqui os Mercenários, o Peaky Blinders, Tropa de Elite. Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, ele foi muito endeusado, né? O homem perfeito ali, não é isso. Esse cara é um bom chefe também, é um bom marido, e fazendo aquela atrocidade naquela cena lá. Não os 3 Fs do Seu Madruga. O homem tem que ser feio, forte e formal. Exatamente. Pô, e nisso aí, eu acho que, voltando a falar que você citou dos filmes, das séries, a galera que é conservadora, assim, que é machão, eles não conseguem enxergar as nuances do bagulho. Acho que é impressionante isso. Eles veem, por exemplo, The Boys, que é uma série que a gente até abordou aqui algumas temporadas, em que tem o Capitão Pátria lá, o Homelander, que é claramente uma estereotipização ao extremo do que é o homem macho, hétero, não sei o quê. E eles fazem piada daquilo. E os caras estão lá, pô, o Homem Pátria é isso, o Capitão Pátria é o que eu espero, que não sei o quê. O cara, mano, é isso mesmo. Ô, mano, não é possível, mano. Entendeu? Os caras, tipo, idolatrando, vai, enquanto herói da cultura pop, sem se dar conta de que aquilo é uma clara crítica àquele tipo de pessoa que existe. Aquela que sou conservador e no fim não é conservador de nada, que defende a família, mas é extremamente violento em casa, ou então é violento com a família dos outros, e esse tipo de coisa. E a galera não percebe. Então é por isso que às vezes parece uma luta perdida, assim. Às vezes você fala, pô, não vale a pena. O cara assiste The Boys, vê o Homelander e fala, pô, é isso aí, esse é o cara. O cara assiste Tropa de Elite e olha pro Capitão Nascimento, pô, tá aí, isso mesmo. É isso aí que eu quero. E o Capitão Nascimento é um negócio engraçado, assim, porque engraçado entre aspas, né? Porque é um pouquinho mais sutil. Porque na época todo mundo assistiu e falou, caralho, é isso, mano, tem que bater em bandido mesmo e tal. Tipo, o cara, ele tá usando droga. O que é mais grave? Uma pessoa que usou droga ou uma pessoa, tipo, sei lá, fazer uma tortura com um cabo de vassoura ou com uma sacola na cabeça? O que é mais grave? Você usar droga ou você fazer uma tortura? Óbvio que, tipo, usar droga é muito mais suavizado, né? Se for, tipo, pensar no cerne da questão. Mas não, a galera torcia pra isso. Tem que judiar mesmo desse maluco. Mano, o cara só usou droga ali, tá ligado? Olha o crime. Bota crime em balanças. O que você acha mais pesado? Torturar uma pessoa sufocando ou uma pessoa usando droga? E eles não conseguem perceber essa nuance, que é sutil, né? E batem sempre nessa tecla, né? E outra coisa que o Eli citou sobre obras que são apreciadas pelos homens alfa, vamos dizer assim, o Mercenários, o Top Gun, Duro de Matar, filmes de ação no geral. Filme de homem. Se existe algum machão que está ouvindo agora e não desligou ainda, não está falando que a gente está cheio de lacração até agora, cara, é a coisa mais homoafetiva que existe, porque é sempre homens muito fortes, muito bonitos. Eles andam sempre com outros homens. A mulher que aparece é sempre aquele estereotipização do interesse sexual que ele tem, né, que o herói tem e tal. Ele nunca troca uma ideia com a mina, no dia assim, e aí e tal, como é que você tá? E tu tem até não é nem uma piada, né, algo de conhecimento geral, vamos dizer assim, né, virou senso comum das minas reclamarem, olha, pra ver se um filme não é machista, é se a personagem conversa com outra mulher, se ela não fala só sobre homens com outras mulheres, e a maioria desses filmes de ação isso, não passa nesse teste, porque elas só aparecem pra ser o interesse sexual do protagonista. Ela não tem história, ela não tem passado, ela não tem futuro, ela não tem desejo. Ela existe pra ser o par dele. Ponto. Acabou. Você não sabe de onde ela veio, pra onde ela vai. É só estar ali pra estar numa roupa extremamente curta e sensual, desnecessariamente, a maioria das vezes, pra ser esse tipo de coisa. Tipo, sei lá, Velozes e Furiosos também. É uma franquia que é galhofa e tudo, mas também repete um pouco dessas coisas. Sempre que aparece uma mulher, ela é extremamente bonita. É a policial mais bonita do universo. Ou então a bandida mais bonita do universo, porque ela vai ser interesse sexual de alguém ali. Ela não tem história, não tem passado, não tem futuro, nada. A família do Toretto é basicamente os caras, os amigos deles, né? Os homens, os brothers, e os interesses sexuais deles, né? As parceiras deles. Só tá lá porque é parceira ou porque é irmã. Se não fosse, não estaria ali. Isso. Basicamente isso. E aí é o que a gente tava até comentando no off, né? Tipo, existe um tom homoafetivo ali, né? Igual o Top Gun que você falou. É os homens suados, sabe? E se pegam assim, de, vamos lá! Igual você citou os Velozes Furiosos.
todo homem, aí frase feita, e você tem que ter aquele momento de se mostrar o seu bíceps, o seu peito cabeludo, sabe? E esses tais homens não vê a nuance nisso, né? Igual você falou do The Boys, não consegue entender ali, talvez, a crítica, ou do tipo, irmão. Não existe nada que um homem hétero goste mais do que um homem sem camisa num filme. Exato. E eu falo essa parada porque assim, por exemplo, no meu outro podcast, que aliás escutam, Amigos e Anedotas, tá lá? Escutem. Muito bom. Que eu falei que o meu explorar do Instagram é só de homens gostosos. E eu não tenho medo de falar isso. Porque é o que eu pesquiso, fico vendo treino, fico vendo essas coisas, Miss Olímpia e tal, então só vai ter homens gostosos. E eu não acho isso um problema, tá ligado? Não acho. E não tenho problema de falar, igual o Lu falou assim, não, o cara é de presença. o cara é estiloso. O cara é estiloso, o cara tá estiloso. O cara tem um peito gostoso, é isso, pô, sabe? Ai, cara, isso, porra. Nisso tem um narrador, ele deve conhecer também por causa que ele narra basquete e outros esportes que ele acompanha, né? O Rômulo Mendonça. Sim. Que ele, às vezes, ele usa esse coisa, né? É um bordão que acho que era inimaginável pensar nos anos 80, 90, né? Às vezes o Gabigol fez gol, acho que em algum jogo do Flamengo que ele ainda era titular, já tem algum tempo, fala, o Gabigol é gostoso demais, né? Uma coisa assim. E, tá ligado? Mano, e o pessoal dando risada, entendeu? Eu vi nas páginas de futebol, fui lá entrar nos comentários, o pessoal rindo, assim, de boas, e sem ter um teor, assim, homofóbico, né, no negócio, assim. Pô, achei divertido, achei legal, né, que era uma coisa que inimaginável, assim, até outro tempo atrás, assim, tá ligado? E pegando o gancho de falar sobre isso, né, dos homens gostosos, o Lu puxou até aquela questão da dificuldade de você demonstrar emoções, né? É o que eu tava falando, assim, eu tenho alguns amigos, quando a gente vai tirar foto, eles não sorriem. Eu acho isso uma... Sabe, você tem que fazer o posturado, você tem que, sabe, todo mundo se acha Mano Brown ali, você tem que tirar foto. Sem e aí gracinha. é isso, tipo, não, porque se você sorrir, não, você vai deixar, sei lá. E é isso, tipo, como eu falei lá no começo, quando chega em casa ele vai chorar no banho, porque ele não pode chorar na frente da mulher ou na frente dos amigos. Ele vai se atordoando, ele vai segurando esse problema, vai dar uma úlcera, e aí, coitado desse tipo de pessoa que não consegue se abrir, que não consegue pedir uma ajuda, que não tem uma facilidade pra poder falar, Lu, eu te amo, Leandro, eu te amo, sabe, que pena que eu tenho desse tipo de pessoa, cara. E aí assim, a gente volta, foi devido ao quê? Criação dos pais, à sociedade, ao grupo de amigos, sabe? Alinhamento político, tudo isso interfere. Você tava falando do lance do sentimento e falou também do lance da postura. Eu tava vendo um TikTok, mano, que fala assim, né, tipo, acho que é coisas de homem. E são várias mini sketchzinhas, assim, do cara fazendo coisas que, em tese, homem não faz, então mude isso. Então o cara vai comer a banana pela frente assim, aí aparece macho, uma voz, um voice over, macho. Aí ele pega, come a banana de lado, tá ligado? Ai, meu Deus. Ele deita na cama de barriga pra baixo, com a bunda pra cima, aí é o voice over, macho. Aí ele pega e deita virado pra cima. Então, tipo, nessas pequenas coisas do dia a dia, a pessoa se sente desconfortável e demora uma coisa, mano, você não pode deitar de bunda pra cima? Que porra é essa, mano? Não pode comer a banana? Pode pôr um picolé? Que aí você, tá ligado? Então esse tipo de coisa são Os caras estão sempre em modo de defesa, né? Tá? Nem o Eli falou, tem que ter sempre posturado, até pra tirar foto, tem que ser só o joinha ou então o Vzinho assim e tal, e já era. Pouca ideia, né? Sem gracinha e tal. E aí, ainda falando de ambientes que são extremamente masculinos, né? Eu falei dos filmes e tal, que o pessoal costuma gostar, filme de ação, que não sei o quê. O pessoal fica, nossa, que eu não curto, né, filme de ação, vocês até gostam, né? Vocês ainda estão mais dentro do espectro hétero, né, normativo, assim, do que eu. A pessoa, mas é aquele lá que tem não sei o que e tal, não é muito a minha, mas beleza, tal, isso aqui. Tem um que eu estou inserido, que é o estádio de futebol, ou gostar muito de futebol, que eu acho que é um ambiente também muito homoafetivo, apesar dos caras não acharem que é, porque a gente falou aqui que os caras não demonstram emoção, não abraçam, não se abraçam, não falam que te ama, não falam nada, né, com os amigos, com nada, só uma coisa muito fria e calculista. No estádio de futebol, você abraça estranhos, você beija, você interage com a galera sem saber nada, porque ele tem um único interesse comum, é comemorar o gol do seu time lá. Ponto.
mano, a galera se liberta. É o único momento, acho que dá 10 segundos de liberdade pro homem hétero, assim, que ele se sente, pô, não vou ser julgado se eu abraçar alguém aleatório aqui, entendeu? É só. E eu percebo isso, cara, é legal porque você puxar esse assunto, porque eu também gosto muito de futebol, né? Sou bem aficionado. E eu lembro de assistir programas, o único acesso que a gente tinha, né? A maneira de assistir programas esportivos era pela TV. Então, as narrativas ali, né? Era falando do jogo, a parte tática e tal, era uma coisa bem mais séria. Hoje em dia, que tem vários canais segmentados, igual eu sou corintiano, assisto meu Timão, eu tava vendo a repercussão do Memphis Depay, né? O cara é um puta cara, presença do caramba. Então eu percebo hoje que a galera fala do esporte hoje, e aí quando vê o Memphis, a galera fala, putz, olha a coxa desse maluco, esse maluco é cremoso, esse maluco é lindo. Então, nos canais que eu assisto, a galera, mano, se permite falar assim de boa, mano. Não tem esse negócio da vulnerabilidade, né? Essa coisa da masculinidade frágil. Então, antigamente, jamais isso ia acontecer, mano. Você citou aí o Rômulo Mendonça, mas nos programas mais tradicionais das décadas de 2000, né, e tal, nos anos 2000, jamais isso aconteceria, mano. E hoje em dia eu tô assistindo lá um cara falando uma puta análise séria, mas viu o Memphis Depay com o short pra cima, desmanchou o maluco, velho. Mano, olha esse maluco gostoso, tá ligado? E isso acontece, mano, hoje em dia. Então eu percebo também um pouco dessa melhora, né, nesse aspecto do ambiente ser homoafetivo e as pessoas não acharem que são, tá ligado? Exato, cara. Eu acho que a gente tá entrando nesse processo, assim. E é como o Lelê falou, se você tá escutando até aqui é porque você pensa igual ou até meio que semelhante igual a mesma coisa, né, Lelê? Desculpa. Mas parecido com a gente, mas... Mais que irmãos, brothers. Porque vocês lembram de quando começou, virou a chavinha em vocês? Do tipo igual, Lelê é mais São Paulino do que eu. Eu sou só quando ganha, ou enfim, sou um péssimo torcedor. Mas a gente já passou por bullying, que o São Paulino ele é o gay, né? Pra não falar outras palavras aqui de teor e tal. Então, algum momento da nossa vida virou uma chave que isso é errado. Pô, que isso aqui, pô, já não cabe mais. Que, fazia sentido, sei lá, fazia sentido entre muitas aspas, lá atrás. E hoje a gente também deixa de replicar algumas coisas. Então vocês lembram quando que foi? Porque eu, claramente na minha cabeça, foi quando eu entrei na faculdade. Eu fui em 2010, mais ou menos, e eu sou formado em publicidade. E aí, cara, aquela safra de gente... foi muito boa. Porque você tinha homens, mulheres, aí você tinha classes sociais diferentes, então você tinha gêneros diferentes. Então, e eu na minha época, eu era muito também aficionado na igreja, né? Tava muito ativo na igreja. Tinha uma parada lá, até mesmo do cristão com a pessoa da comunidade LGBT, que a gente tinha que ser distante, sabe? Tinha uma barreira entre a gente, e ali eu percebi que, mano, que era só uma besteira que um cara de terno tava falando e tava acreditando. Então foi a partir dali que eu acho que eu comecei a meio que estou no processo de desconstrução, de começar a pensar melhor do que antes. Pra mim, a chavinha virou, por isso que eu perguntei, os seus ciclos, né? Foi quando eu comecei a faculdade e aí foi embora. Então, tanto é que hoje o meu maior ciclo de amizades são todas femininas. Pela coincidência, né? Aí, enfim, Freud deve explicar alguma coisa sobre isso. Mas foi nesse momento que eu aprendi a enxergar onde eu estava errando, o que eu estava replicando de errado, e começar a não disseminar também isso, como alguns amigos meus ainda continuam fazendo, mesmo do Leandro. Né? Inclusive, né? Eu acho que tem um pouco a ver, assim, né? Não só a entrada na faculdade. Se você entrar na faculdade, mas você entrar num curso que só tem homem hétero, aquela coisa toda, vai dar. Você for no curso de agronomia? Nossa! Entendeu? Enfim, né? Com todo respeito ao pessoal de agronomia, né? Eu tô generalizando. Só muito respeito. Mas acho que a grande chave é você conviver com pessoas diferentes de você. Por exemplo, assim como eu tive muitos anos dentro das igrejas evangélicas, membro de igreja por muitos anos. E ali meio que você é instruído a ser todo mundo muito parecido, né? A ter a mesma fé, a se comportar do mesmo jeito, a fazer as mesmas coisas e deixar de fazer as mesmas coisas também. Então meio que todo mundo é padronizado ali. Ninguém vai, entre aspas, sair daquele molde, porque esse é o objetivo, né, de quem tá lá. Você tá num padrão, né? Atingir um padrão de santidade, né? De proximidade com Deus, aquela coisa toda. E quando você tem amigos só, sei lá, que tenham as mesmas posturas hétero top que a gente tá criticando aqui, vai ser muito difícil que você rompa com esse ciclo de
de pensamento. Eu acho que quando você começa a conviver com pessoas que são diferentes de você, seja apenas em gênero, seja em convicções, em crenças, em vivências, em história mesmo, né? História anterior e passado, você começa a ter acesso a muito mais informação, você percebe os seus próprios privilégios, sabe? Se você começa a conviver com meninas sem a intenção, com amizade mesmo, sem a intenção exclusiva, né, que a gente falou aqui, de ter um interesse amoroso nelas, você passa a entender a história delas e saber o que elas sofrem quando elas saem sozinhas de casa. Às vezes, do tipo de roupa que elas usam, elas vão ser mais ou menos assediadas, mas vão ser assediadas no geral. De que elas estarem no Uber sozinhas é muito mais perigoso do que a gente estar no Uber sozinho. Então, se a gente passa a conviver com o pessoal da comunidade LGBTQIA+, a gente vai saber o preconceito que eles sofrem, vai saber que a vida é muito mais difícil para eles, só o simples fato de existir, de ter um nome social, vamos dizer assim, no RG, e fazer com que as pessoas usem esse nome sem ficar lá fazendo uma piadinha, sem falar que é alguma coisa pejorativa, você vai começar a entender, fala, pô, caramba, mano, eu não sofro nada disso. Caramba, mano. E aí vai de você encarar isso como, pô, um incentivo pra ser um aliado na luta das mulheres, das pessoas que são negras, das pessoas que são da comunidade LGBT, você se portar como um aliado, ou você falar, pô, tá, os caras estão de mimimi, que não sei o que, e você se manter no privilégio. Acho que é o grande divisor que você falou do Paul Walker lá no Velozes e Furiosos. Tem gente que ouve isso e fala, pô, eu vou manter os meus privilégios aqui, mano, cada um na sua, não tô nem aí, eu não sou gay, eu não sou isso, não sou aquilo, mano, boa sorte aí, eu que não vou ser o que vai te ajudar. Eu tenho sorte, vamos dizer assim, de ser hétero e já era. Agora, a minha postura é o que eu tenho tentado fazer desde que eu comecei a ter contato mais com pessoas que são diferentes de mim, é tentar me colocar como uma pessoa aliada, de não repetir os mesmos erros que as pessoas ao meu redor têm repetido, de sempre que há uma oportunidade de não ser machista, você não seja machista, né? Não seja só para satisfazer o grupinho que a gente tá, e consequentemente você acaba se afastando de grupos de determinadas pessoas que não vão entender, que não estão entendendo isso, e não entendem o momento pelo qual o mundo tá passando e o quanto respeito essas pessoas merecem. Então acho que acaba sendo muito difícil ter uma relação muito íntima hoje em dia, pelo menos falando de mim, né, com alguém que é completamente machista, que acha que a mulher tem que ficar em casa todo jeito, que ela não deve trabalhar, que é o cara lá que falou que nunca casaria com uma CEO, né? Como que você vai partilhar muitas coisas assim? É muito difícil. Você pode ter um grau de intimidade, de proximidade, às vezes porque é família, porque é isso, porque é aquilo, mas no cerne, assim, quando você precisar conversar uma coisa séria, um bagulho assim, pô, caramba, mano, tá acontecendo um negócio, você não vai recorrer àquela pessoa, porque os pensamentos dela são retrógrados, ela não tá disposta a ser uma aliada, não tá disposta a entender o lado de quem não seja ele. Tudo que não afeta ele diretamente é mimimi. Mas quando ele se sente ofendido, nossa, que não sei o que e tal, olha só, o mundo não é mais o mesmo, o mundo tá acabando. Mas todas as outras lutas que não atingem diretamente ele é mimimi, é lacração, o mundo tá perdido, essa geração tá perdida. Então, acho que é isso, né? Ter contato com pessoas diferentes, entender as dores que só aquela determinada comunidade ou aquela determinada pessoa passa, e se colocar como uma pessoa disposta a ajudar nessa luta. Eu tô alinhado com você nessa questão de quando a gente percebe, a gente começa a mudar, a gente meio que se distancia dessas pessoas, essas pessoas se distanciam da gente e a gente começa a mudar o nosso círculo de amizade, assim, as pessoas que vão se aproximando já vão ser pessoas que têm, né, mais ou menos um pensamento e alinhamento parecido, né, então essas coisas vão meio que se retroalimentar. E o lance que você falou, assim, é bem legal do percepção. Eu lembro de uma vez, assim, né, que esse lance da empatia, tava descendo pra ir almoçar na hora do trabalho, aí quando a gente tava descendo a rua, tinha uma moça lá embaixo, né? Ela virou a esquina, ela tava mega sorridente, mano. E aí o grupo de almoçar era, tipo, sei lá, uns 5 malucos, 5 homens. E ela tava mega sorridente, ela virou a esquina sorridente e ela começou a subir sorridente. Quando ela percebeu que tinha, tipo, 5 caras, ela fechou a cara na hora, mano, ligado? Ou seja, ela não se permite nem sorrir, mano, porque se ela sorrir, e aí os caras vão entender, tá dando em cima, que não sei o quê. Então, tipo, é um exercício de empatia que a gente nunca vai saber como que é isso, tá ligado? Exato. Principalmente do lance feminino. Mas naquele dia eu fiz um exercício de empatia. Eu falei, caralho, mano, a pessoa não pode nem sorrir à vontade, tá ligado? Senão ela vai demonstrar que tá dando em cima, e não é isso, não tem nada a ver, mano. Desde, tipo, um simples objeto cair no chão, ela não vai pegar pra você, mano. Tá ligado? Se ela for pegar, ela fala,
eu vou pegar, vou entregar, esse cara já vai achar que eu tô dando em cima. Então, mano, é muito amplo, mano. É muito amplo. Então, você ter a empatia, mano, é o primeiro passo, assim. O Eli perguntou de quando teve essa percepção e é mais ou menos isso, mano. Quando eu comecei a fazer a empatia do negócio, mano. E se fosse comigo, mano, eu não ia gostar, mano. Tá ligado? Se, sei lá, na Terra B, ser hétero é errado, tá ligado? Imagina, mano, viver assim, mano. Poder fazer nada, tá ligado? Então, essa ideia de empatia que eu pratico, tento passar pros meus filhos, tá ligado? Pra fazer aquele lance de melhorar o mundo. E vamos que vamos. É difícil, tal. Às vezes a gente vai fazer, como o Leandro disse, vai escolher as batalhas, porque nem sempre a gente vai dar murro em ponta de faca. Mas, mano, é de conta gota ali, de pouquinho em pouquinho, e vamos que vamos, tá ligado? Não, e às vezes, Lu, você corta o laço com essa pessoa, né? Tipo, pô, às vezes você tá no mesmo grupo, mas você não vai interagir e tal. Você pode até gostar muito da pessoa, mano, mas você vai acabar cortando o laço, tá ligado? Isso que é foda. Pô, porque me pega muito. Tinha um cara na faculdade que era isso. Assim, pô, o cara, ele é muito gente boa e tal, mas ele é um galinha, ele é um cretino e tal. Pô, mas como é que você separa isso, sabe? Ele é muito mulherengo, ele fala umas paradas meio grosseiras, mas, pô, ele é muito inteligente, joga uma bola. Mas, tipo assim, pô, mas não dá pra separar, tá ligado? É tipo você falar que o cara é bom, mas ele é um péssimo profissional. Ou vice-versa. Ele é um péssimo chefe, mas lá no happy hour ele é gente boa. Pô, eu não vou conseguir separar isso, mano. Pra mim é uma pessoa só. Ele escolheu ali, quando ele tá com o chefe, ser um cuzão lá, igual esse cara lá falou da CEO. E ele escolhe quando ele não quer ser. Então, pra mim, é tipo isso. A gente tem lá os grupos, e aí a gente percebe você fica... Aí você pensa, né? Falo, não falo, né? Aí você pensa assim, puta, é 9 da manhã, não quero me estressar, e aí você deixa. Mas é isso, você não vai falar, não, fulano é de boa, mas ele solta umas frases meio racistas, né? Mas é só isso. E não dá, não né? Dá, não tem jeito, cara. mano. Tem como. Não, ele é isso, mas a mulher dele vive trancada em casa, porque ele acha que é assim, né? Às vezes dá uns murrinhos nela. Não dá. Eu acho que... É que nem a gente faz isso pra filmes também, né? A pessoa é mega escrota na vida real, só que ela faz um filme bonzão. Eu paro de assistir o filme bonzão, mano. Eu fico, vou dar ibope pra esse maluco, tá ligado? Então é mais ou menos isso também, né? Rapper cantou lá, o Didi lá. Ele tá O Didi Mocó? Didi Mocó. O Didi Mocó falou... O senhor Aragão, como que é? Aragão? Renato Aragão. O Didi Mocó falou que foi uma homenagem desse rapper, Didi, enfim, que seja. Ele tá sendo acusado por tráfico sexual, umas paradas muito sérias, tá ligado? Caralho. E a música Last Night é dele lá. E aí, tipo, ele tá preso, negaram a fiança e vamos ver no que vai dar. E é isso, tipo assim, pô, a partir de hoje você cai o conceito desse cara, mano. Cai, total. Mas, pô, quem nunca errou, quem nunca fez um tráfico sexual de mulheres, né? Caramba, exato. Pô, o pessoal, na hora que convém, o pessoal lança essa carta de quem nunca errou, né? Pô, mas, pô, veja bem, né? Veja bem. É a mesma coisa, acho que a gente provavelmente já deve ter citado, quando a gente falou de reality show aqui, citado o Prior aqui. E aí eu soube que ele tá sendo lá acusado de estupro lá e tal. Entendeu? Aí quando eu vou... Se eu já fosse é o terceiro citar, quarto, né? não é só um caso. Quando você vai citar isso... Agora, sabe, sei lá, o meme dele engraçado, fazendo um bagulho engraçado no Big Brother, tem um peso diferente quando eu sei que ele tá sendo acusado de estupro do que quando eu só era um cara ali, aleatório. Isso. Aí tem gente que acha que não, pô, tudo bem pra repassar, tudo bem continuar tendo o mesmo conceito sobre o cara e tal. Pô, o cara é condenado depois, e tipo, não, beleza, pô, era só um cara engraçado, mal compreendido. Pô, pelo amor de Deus, tem muito, sabe, tem diferenças. E eu acho que o engraçado dessa pessoa conservador é que eles se incomodam muito, mas muito mesmo com o que outras pessoas fazem e que não afeta nada a vida deles, né? É verdade, com quem a pessoa se relaciona, com quem, o que ela vai fazer da vida dela, com o tipo de roupa que a pessoa usa, tipo, se alguém, sei lá, se a Pablo Vittar usa um cropped, sei lá que seja, ó os caras, olha lá. Meu Deus, mano, esse mundo tá... Mas que incomoda a Pablo Vittar usando um cropped? O que isso vai mudar na sua vida? Daí talvez Freud explique, né? Que seja tão reprimido, tão retraído, que na verdade seja uma outra coisa que tá acontecendo na vida dessa pessoa. Não vai afetar em nada, mano. Nada. Com quem essa pessoa se relaciona, como ela fala, como ela pronuncia o gênero, né? Se ela usa gênero neutro ou não. Não vai influenciar em nada, mas é sempre um motivo de ficar caçando assunto, né? E é construção social, assim, construção mano, social na veia, mano.
O homem não pode cruzar a perna. Quem foi que definiu isso, mano? Tá ligado? Que o homem não pode sentar com a perna cruzada, mano? Desde quando? Tipo, as mulheres cruzaram a perna e depois alguém fez essa associação. Mas e daí, mano? Se o cara quiser cruzar a perna? Tá ligado? É uma pressão social muito forte, mano. É uma cor do rosa, que o Lelê citou, mano. Isso. Pô, É uma gente. cor, mano. É uma cor, velho. Exato, Tipo mano. assim, Mas até outro dia a gente tinha uma ministra do eu nem lembro o que era. Era ministra da família. Ela era da família e da mulher. Exatamente, Assim, que meninos usam azul e meninas usam rosa. É, entendeu? mano. Então você vê da onde vem, né? por muito tempo eu fui taxado de gay porque eu não replicava o padrão dos homens lá da galera, sabe? Então, por muito tempo. Então, sei lá, eu não cuspo no chão, porque eu faço os afazeres de casa, enfim. Não gosta de futebol. Porque eu não gosto de futebol, exato. Então, aí, sei lá, uso um rosa, e é isso. Então, tudo isso culmina, e aí, não, joga pro outro lado, e é isso? Sério, é isso? É só por isso? Então, e a maioria das coisas que a gente falou aqui não é só um pensamento de homem, né? Como a gente falou. Tem muita mulher que pensa igual isso. Então, tipo, não, meu marido, ele dirige e ele mexe lá no carro dele e eu tenho que fazer tudo de casa. Eu vou cuidar do filho, eu vou cuidar da casa, né? E aí ele vai trabalhar, tal, sabe? Então tem muito também essa questão. E aí, então, aí junta os dois que pensam igual, putz, boa sorte aí nesse casamento e tudo mais. Mas eu acho que para terminar até o cast aqui, acredito que a gente tá sempre em constante evolução, acho que ele usou essa palavra, porque é isso. É impossível a gente não ser machista como homem. É impossível. A gente vai falhar. Hoje você vai falhar, amanhã também. Mas a gente tem uma consciência disso, né? Que todo dia é um exercício e cada vez mais parece que fica mais fácil quando a gente se relaciona com esse tipo de homem, nossos amigos, o quão distante a gente tá, sabe? Com fundo no poço eles estão e a gente fala assim, caraca, né? Ainda bem que eu tô pensando diferente, né? É essa parada. Considerações finais? Nossa, até... Tá mais leve, ele? Tá mais Tá leve. mais leve. Acho que é isso, mano. Inclusive, isso afeta muito a questão da moda que você falou. Dá um episódio só sobre moda, né? Do quanto a Dá gente mesmo. um pouco é condicionado a usar aquilo que tá que os outros usam, mas enquanto homens, assim. Porque se você sai um pouquinho desse padrão, já era, assim. Você fala, aí, ó lá. E aí, a mesma galera que zoava quem usava calça justa, na época, por exemplo, do emo, do restart, hoje o homem hétero padrão usa a calça justa, né? É bizarríssimo, né? Calça rasgada e justa. Exato. O do Dória, né? Que aperta, assim, do cowboy. Exatamente. Aperta o ovo. Pelo amor de Deus, mano. Não, e outra, e aí tem vários também. Tem um cara do TikTok, e aí, meus queridos? O cara, ele é um gorila em cima e as pernas finas embaixo. E aí é isso, aquela calça jeans. Já vi esse Já maluco. viu? Ele é tipo um coach, né? Um negócio e aí assim. tem a cara toda moldada assim. Mano, pô, não dá. E aí quem olha assim e fala assim, esse cara eu quero sim, sabe? Pô, não, mano. Mas é porque aí ele seduz com dinheiro, né, cara? Ele seduz com dinheiro e também seduz com o padrão, porque o padrão acaba sendo mais aceito. Quando você é mais aceito, você quer fazer parte de alguma coisa. E aí entra toda essa questão antropológica, social da coisa, né? O dinheiro, mas ser aceito. Aí você acha que você vai ter esse estilo de vida em algum momento. Só que a gente vive no capitalismo. Aí, check capitalismo. Você não vai viver esse estilo de vida. Então, vão ser sempre vendidas ilusões pra você almejar, pra você querer. Só que você nunca vai ter, mano. A não ser que você dê sorte, mas aí é sorte, não é mérito. Aí a gente entra na meritocracia. Só pra terminar, vocês lembram daquele coach de macho lá que falava assim, liberte sua masculinidade, e eles começavam a gritar? Nossa, a vergonha alheia. A Ficava, vergonha. nossa, velho. Eles ficavam gritando assim, e assim... O pior é que ainda tem hoje em eventos de empresa, ainda é parecido ainda, né? Com homens e com mulheres, né, junto, né? Todos os funcionários da empresa, mas é essa coisa de bater no peito, de gritar, de não sei o que. Tribal, né? Uma parada... É, uma coisa meio tribal mesmo, né? Maori, né? Ai, cara, que vergonha que eu tenho.
Eu não tenho vergonha aqui, é de vocês, seus lindos, maravilhosos. Isso, eu amo vocês. Prazer Amo vocês fazer também. parte desse projeto com vocês. E esse cast vai ficando por aqui. Se você acha que faltou a gente citar alguma coisa, comente aqui, comente no seu agregador que você está ouvindo esse episódio, ou então entre no nosso grupo de ouvintes, que o papo lá se estende por dias e mais dias. Certo, meus senhores? Certo. Obrigado por mais um podcast gravado. Obrigado a você, Miope, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.